Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Peguei o Beco Podcast, um lugar que eu falo vários assuntos que eu não tenho por quem falar, indicação de música, filme, histórias, assuntos aleatórios e muita vergonha alheia. Meu nome é Sui e eu espero que você se divirta de alguma forma. Então, bora começar! Querida, vocês viram a vinheta da gata? Eu voltei aqui pra soltar um podcast depois de um ano e alguns meses que eu não gravo nenhum conteúdo inédito, como se nada fosse. Eu tenho muitas novidades, sabe? Um monte de coisa aconteceu, eu fiquei doente, larguei emprego, fiz um monte de coisa. Mas isso fica pra ser contado em outro momento, né? Porque a novidade mais maravilhosa que eu tenho é que esse episódio está sendo gravado no Brasil. Olha que chique, cara. Eu vim passar um mês aqui com as minhas pessoas favoritas, mais conhecidas como os meus pais, né? E eu tô fazendo o possível para aproveitar muito, muito mesmo. E hoje eu vim fazer algo um pouco diferente. Eu gosto muito de falar das coisas que eu ando consumindo e tal. E durante os episódios eu já fiz isso em pequenas doses, né? Nas indicações finais e na série falando sobre as músicas que eu ouvia na adolescência, que são de longe os meus episódios favoritos. Inclusive, um dia eu quero dar continuidade para essa série. Aí, essa semana, eu assisti uma série do Guilherme Del Toro, chamada O Gabinete de Curiosidades, que é em forma de antologias de terror. Aí, ou seja, cada episódio conta uma história diferente, de um autor diferente. E pra ser sincera, eu nunca fui muito fã de antologia, não, porque todas que eu assisti, que tinham esse mesmo formato, de 5 histórias e tal, uma era boa e o resto, tipo assim, era só ruinzinho, sabe? Já o meu marido, ele gosta muito, então a gente deixava pra assistir as antologias na época do Halloween, comendo uma pizza, tomando uma coca e tal. E pra mim tava tudo maravilhoso, né? Não é porque eu não gosto do formato que eu não vou assistir. Mas assim, eu vou lembrar do nome dos filmes de antologia que eu assisti? Não vou. Não vou não, amor. E aí, a série do Guilherme me chamou a atenção porque eu peguei de indicação de um canal que eu gosto muito, que é o canal da Lorelai Fox. E porque das poucas coisas que eu assisti que foram feitas por ele, eu apreciei muito, né? Eu sou muito fã do Labirinto do Fauno. Eu assisti também A Forma da Água, gostei pra caramba. Hellboy, eu só via quando passava na tela quente, era sempre pela metade. Nossa, é mesmo, cara. Um dia eu quero assistir inteiro. Enfim, o Felipe, meu marido, né, ele ficou sabendo que era antologia e tal, aí ficou pulando no sofá pra querer assistir. Aí, ok, vamos assistir. E nessa série, o Guilherme aparece em todos os episódios, fazendo como se fosse uma espécie de prólogo da história que vem a seguir. E para isso ele usa um gabinete de curiosidades, que é uma caixa com vários objetos, onde cada objeto conta uma história. E assim, eu não sou cinéfila, tá? Eu não sei falar de como a obra era um todo. Ai, o ator tava desse jeito. Ai, a fotografia me passou, sei lá, uma angústia, um desespero, uma alegria. Não vai ser desse jeito, porque eu não sei falar essas coisas. Eu vou falar o que eu achei de cada episódio e vai ter muito spoiler. Então já fica avisado que é pra quem assistiu. Mas se você não ligar pra spoiler e querer ouvir mesmo assim, pra depois assistir a série, você também pode ouvir, né? Então assim, eu fiz o meu próprio ranking de cada história. Eu vou começar falando do pior pro melhor. Então bora lá. São 8 histórias, começando com Sonhos na Casa da Bruxa. E aí vem a sinopse. Anos após a morte da irmã gêmea, um pesquisador usa uma droga especial para entrar em um mundo misterioso e sombrio para tentar trazê-la de volta. Esse episódio eu vou comentar pouco sobre a história porque em algum momento eu comecei a dormir. Eu dormia e acordava, sabe? Aí eu perguntava pro Felipe, putz, o que aconteceu? Aí ele falou, aconteceu isso, isso e isso. Ok. Aí dormia de novo, então, sei lá, ficou uma confusão na minha cabeça. Então, o desenrolar da história, a partir de dado momento, ficou confuso mesmo pra mim. Seria o caso de assistir de novo, mas não vai estar rolando porque eu não tô afim, né? Como diria Urias, foi mal. Em alguma hora a história começou a ficar arrastada demais também, pelo menos eu senti isso. Eu não consegui me conectar, tanto não me conectei que me desliguei, né, como já falei. Mas o que eu achei interessantíssimo e muito legal é que tem muita referência a Harry Potter. E pra quem é fã, fica gostoso de assistir, né? O protagonista é o ator que faz o Ron. Tem uma adaga lá que parece uma varinha, um rato horroroso com uma cara humana,
que lembra muito aquela história do Perebas, né? A bruxa, a floresta com aquele filtro azulado. Então, parece mesmo uma floresta proibida, né? E tem um amigo dele na história que usa óculos também, então é muita coisa mesmo, entendeu? O desfecho achei ok. No geral foi o menos marcante. Seguindo com A Inspeção. Um milionário recluso recebe 4 convidados em sua mansão para uma experiência inesquecível que acaba virando uma noite de terror. Eu sinceramente achei que esse desfecho foi qualquer coisa. O bicho é qualquer coisa, o final, a arma do Hector, que é um dos empregados do milionário, né, que não tem explicação. Os dois que ficaram lá fazendo um caminho em círculos e depois não mostrou mais nada. Eu não acho que seja um episódio terrível, mas quando eu acabo de assistir uma coisa e eu tenho mais perguntas do que respostas, isso me irrita um pouco. É um jeito de criar histórias que eu penso que funcione mais numa leitura. Sabe mangá? Tem um mangaka japonês que eu gosto muito, que é o Junji Ito. E ele faz vários contos de terror, ele flerta muito com terror psicológico, visual, sabe? E alguns contos terminam com um final aberto. Uma coisa que cabe à sua interpretação. Só que ali não me irrita. Lendo não me estressa, só que na série me estressou. E eu achei que teve muita construção para entregar quase nada, sabe? Eu diria que achei mediano. E eu vou dar outra opinião polêmica, mas eu senti a mesma coisa assistindo Hereditário. Eu não exponho muito essa minha opinião, porque eu sei que eu vou ser muito criticada. Eu não tô falando que é igual a Hereditário, só que do início pra metade desse filme, eu tava muito intrigada, né? Eu nem sabia do que a história se tratava. Isso eu estou falando de Hereditário. Eu nem sabia do que a história se tratava, eu só sabia que era um filme de terror. E eles conseguem passar muito bem essa vibe de que tem alguma merda acontecendo ali, a garota é esquisita, o irmão dela depois fica vendo umas coisas estranhas, e você fica muito conectado. Aí depois que a menina bate a cabeça lá, eu criei muita expectativa, sabe? Inclusive aquela cena é genial, porque eu não esperei por aquilo não, sabe? E aí quando deu o desfecho, eu achei meio sei lá, o final, né, no caso, eu achei meio sei lá. Eu achei corrido, eu tenho impressão de que eu tenho que assistir Hereditário novamente, sabe? Mas voltando para a inspeção, né, para a história da série, eu curti muito a ambientalização do final dos anos 70, se não me engano. As músicas com muito sintetizador, o clima de filme de terror dos anos 80, de terror, ficção científica. Achei o elenco carismático, mas não assistiria de novo. Em sexto lugar, o nome desse capítulo é Por Fora. Ele é protagonizado pela Kate Micucci e a cara dessa atriz eu acho muito inesquecível. Eu não sei, tem alguma coisa no rostinho dela, sabe? Um rostinho pequeno, os olhos grandes, que, enfim. E ela atuou em The Big Bang Theory, que foi uma das namoradas do Raj, né? Que tinha fobia social. Enfim, quem assistiu o Big Bang sabe, né? E parece que ela não foge muito desse lance de interpretar gente esquisita. Eu acho que devem achar que ela tem cara de doida, não sei. E aqui ela dá vida a Stacy. E a sinopse é: tentando se encaixar no trabalho, a esquisitona Stacy começa a usar um creme famoso que provoca uma reação arrepiante e uma transformação perturbadora. O episódio flerta com elementos reais e fantasiosos. Ele faz muita sátira ao mercado da beleza, aos consumidores. É caricatíssimo. Eu achei a história meio bobinha. Eu interpretei aquele final em que a Stacy tem as suas expectativas atendidas pelo cosmético, que foi como se a Stacy tivesse sido empalhada, sabe? É uma coisa bonita de se olhar, que tá lá para uma exposição, mas é vazia, não tem mais vida dentro, né? Eu acho que é isso. Mas como a Stacy termina a história meio doida, ela empalhou o marido, ela nem se dá conta disso mais. Eu também achei que a transformação dela foi meio imbecil, porque metade das mudanças que ela fez depois do creme, ela já poderia ter feito antes, entendeu? Vestir uma roupa diferente, cortar o cabelo, se maquiar. Por que não fez isso antes? E ela não tinha desculpa de não saber se vestir, nem se maquiar, porque ela fez tudo isso sozinha. Poxa, mas ela não tinha confiança suficiente pra mudar. Aí o creme ajudou. Ah, vai tomar banho, Stacy. Porra, vai pra terapia.
Mas aí não teria episódio, né? Enfim. Ai, não gostei não. Achei que a mudança que ela tanto almejou não teve valor nenhum, sabe? Foi isso que eu senti enquanto eu assistia. Outra coisa, ela se fode o episódio inteiro com a pele queimando, com aquela alergia interminável, para no final das contas o creme fazer efeito imediato na hora que ela fica submersa no produto dentro da banheira. Eu pensei, né? Quais eram as instruções de uso desse cosmético? A Stacy leu alguma coisa? Provavelmente não, só passou na pele, né? Mas assim, hipoteticamente, deveria estar escrito assim: despejar em grande recipiente, no caso a banheira, e ficar de molho para efeito instantâneo. Como era um cosmético satânico, eu acho que não tinha nem instrução de uso. E nem as advertências que seriam, né? Em caso de vermelhidão, coceira, etc., interrompa o uso. Gente, o bagulho cheio de efeito colateral. Feriu a pele, fez a mulher ficar louca, matou e empalhou o marido. No momento em que o capeta esbarrasse no Código de Defesa do Consumidor, no Brasil pelo menos, ele ia estar ferrado já, sabe? Cabe uma reflexão. Se fosse eu, e o capeta falando comigo pela TV, mas a sua pele tá vermelha queimada porque o produto está fazendo efeito, na hora eu ia falar, não senhor, porque eu chequei a embalagem e não tem instrução, não tem advertência, eu quero meu dinheiro de volta. Mas infelizmente a gente não tem informação suficiente sobre o produto. E será que ela pegou uma promoção razoável? Porque ela comprou uma caixa grande, sabe, com vários tubos de creme. Também não sabemos quantas unidades são, se foi falado eu esqueci, só que eram vários. E ela pagou, acho que $276, se não me engano. Eu vou converter esse valor, peraí. Eu vou converter em real. Em real daqui vai dar 1.425. É caro, realmente. Enfim, porém a gente tem que levar em consideração que cosmético é muito caro, né? Então não sei. Porque aparentemente o produto só faz efeito se você ficar embaixo dele submersa. Porra, Stacy, assim, a minha autoestima é baixa pra caramba também, mas caraca, tu é bancária. Tu tem que ter mais malícia, tem que ter mais sagacidade pra argumentar. Mas você tá levando a história muito a sério. Meu querido, eu sou esteticista. Se a Stacy estava tão obstinada assim em trocar de pele sem necessidade, passando todo esse sufoco, então fazia logo um piridifenol. Porra, não quer trocar de pele, palhaço? Putz, mas a recuperação do piridifenol é quase 1 ano também. Realmente, Stacy, é mais negócio passar o creme mesmo então, mas aí processava o capeta. E eu fiquei com umas dúvidas. Antes de toda a história do creme começar, lá no início, nas cenas iniciais, né? A Stacy ouve alguns barulhos vindos do porão. E aí ela liga pro marido com medo e dá a entender que ela já havia escutado aqueles barulhos antes. O que era aquilo? Era um fantasma? Era o capeta? Tinha ou não a ver com essa história do creme? Aquela pessoa de creme que interage com ela era real? Ou ela imaginou tudo aquilo? Ou nem tinha a ver com o produto, sabe? Enfim, muita pergunta. Mas era, tipo assim, era alguma entidade que se uniu ao creme pra ter forma? Eu não sei. Eu achei uma coisa meio solta aquele início, sabe? E outra, é que antes dela, todas as mulheres daquela história já usavam o tal do creme. Teriam elas passado pelo mesmo processo de descamação da pele, loucura e burrificação? Provavelmente sim, mas não dá pra ter certeza. Conclusão. Eu acho que você tem que assistir com a mente mais aberta. Muito do que é mostrado ali não é pra ser levado tão a sério, igual eu levei, né? Que fica meio ridículo eu falar isso depois de falar do Código de Defesa do Consumidor. Ai, que raiva. Mas eu me diverti muito com os absurdos. A própria cena dela matando o marido é meio ridícula também, sabe? Teve uma interação dela com o capeta que foi muito engraçada. Enfim, gente, é muita caricatice até. Eu me diverti. Seguindo com Ratos no Cemitério. E vamos à sinopse. Um ladrão está de olho no túmulo de um milionário, mas vai ter que encarar um labirinto de túneis e um exército de roedores. Achei muito divertido. É uma história nojenta de rato e roubo de defunto, mas tem momentos engraçados. O protagonista ladrão de túmulos, ele é muito carismático, ele é muito expressivo. E ao decorrer do episódio a gente vai tendo umas pistas de como a história terminaria. Porque quando ele fala no início da história que ele tinha um pouco de claustrofobia, eu sei que essa informação já não ia ser jogada à toa. A gente já pescou ali, né?
Eu gostei da ratazana gigante do túnel não ser um CGI horrível, era um animatronic, sabe? Eu acho muito legal e eu prefiro os efeitos práticos, sabe? E tem uma cena que chamou a atenção, que enquanto ele tá no caminho dos ratos, ele cai naquele buraco onde tem as ossadas e vários tesouros, né? E ele escolhe furtar um colar brilhoso que está no esqueleto, e esse esqueleto corre atrás dele. E eu não entendi muito bem porque o foco até então eram os ratos, sabe? O que se entende é que os ratos roubavam os corpos para serem devorados pela ratazana gigante, ou todos eles se alimentavam dos cadáveres. Então, eu achei a história do esqueleto que cria vida e persegue ele, sabe? É uma coisa que aconteceu meio do nada, tipo, chamou a atenção e também acabou do nada. Eu não sei o que pensar sobre isso. E na hora que ele acha que ele tá vendo a luz no fim do túnel, acima do túnel, aliás, e ele acaba dentro do caixão, realmente foi assim, cara, como diria a Avril Lavigne, complicado, né? Complicado. É engraçado porque em todos os momentos que ele tava correndo perigo de vida e tal, ele começava a orar, clamar para o Senhor, e ele prometia que não iria mais fazer certas coisas ilícitas se Deus ajudasse ele a passar por essa situação. Então, mano, o cara ele é viciado em barganhar mesmo, sabe? É tudo uma troca, tudo uma coisa com aquele cara. E assim, me deu dó, tá? O final no caixão, os ratos indo pra cima dele. A morte deve ter sido muito lenta, sabe? O cara acabou dentro do próprio inferno mesmo, entendeu? Então realmente me deu uma coisa ruim, aquela cena em específica. Eu acho que bate mais forte realmente em quem tem claustrofobia. E assim, o túnel dos ratos tem caminhos horizontais e verticais. Os verticais, eles saem da superfície. Então, uma vez que ele foi para dentro dos túneis, ele nunca mais teve chance de sair dali, porque qualquer caminho para a superfície acabava dentro de um caixão. Então, assim, mano, difícil, né? Em quinto lugar, modelo de Pickman. Sinopse. Com suas obras de artes assustadoras, o introvertido Richard começa a alterar o senso de realidade do estudante Will. Olha, se você entende de história das artes, deve ser muito mais interessante de assistir. O terror psicológico é muito bom, mas enquanto mais se encaminhava para o final, eu fui achando a história mais confusa. E eu não acho que seja algo tão negativo, porque era o ponto de vista do protagonista, né? Então a gente que lute mesmo. Mas, de novo, eu vou citar o Junji Ito, o mangaka que eu citei anteriormente, porque o negócio dele ser praticamente assombrado, só de olhar para uma pintura, onde tem uma bruxa canibalizando uma pessoa, lembra muito um dos contos mais conhecidos do Junji Ito, que eu acho que se chama A Modelo Misteriosa, que um rapaz vê a foto de uma modelo muito estranha e assustadora numa revista e ele passa a ter visões e pesadelos com aquela figura, até ela ir ao encontro dele como se realmente estivesse o perseguindo. E, aliás, é um conto muito bom, recomendo. E assim, eu sou burra. Então, para mim, a mensagem do que a obra passa é aquilo que eu tô vendo. Se eu não tô entendendo nada, eu sinto que eu tô assistindo uma coisa pela metade. Aí, ou seja, eu terminei de assistir e fiquei, putz, não entendi. Vamos pesquisar alguns comentários para ver se eu entendo. De acordo com a minha pesquisa, o Will ficou maluco. Ficou maluco, foi isso. Ele estava acostumado a pintar obras realistas e quando ele viu os quadros do Pickman, ele ficou muito impressionado. É tipo quando você vê uma coisa que você não entende e aí do nada um quadro que mostra umas coisas pesadas, umas imagens de bruxa, de demônio, uma vibe fantasiosa e tal, parecem pesadelos, sabe? E aquilo entra na sua cabeça mesmo. E aí no final ele já está permanente preso no Wandaverso dele, no Willverso, sabe? Ele tá na própria realidade, em que a esposa dele tirou os olhos, matou o filho deles. Mas assim, gente, o terror muito bom. Eu só achei confuso, porque eu precisei pesquisar, né? Mas gostei bastante, até. E chegamos no meu top 3, agora com O Murmúrio. Sinopse. Depois de uma tragédia, os ornitólogos Nancy e Edgar se isolam em uma casa para estudar os pássaros. Mas a história do lugar é cheia de tristezas e terrores. O terror dessa história é bem morno. Ele tá bem em segundo plano,
Pra quem já assistiu muito terror de shopping center, que tem jump scare, uns vultos preto do lado da cama, não se impressiona muito não, sabe? O que realmente a história quer mostrar, na minha opinião, é a relação da Nancy e do Edgar, que está completamente abalada por causa da perda da filha deles, né? E mostrar como isso se relaciona com a história da casa e o que aconteceu naquela casa. E eu coloquei essa história nessa posição porque ela mexeu comigo de forma muito específica. O foco é mais na Nancy, né? Porque o fantasma da mulher e da criança só aparece para ela. E até a metade da história eu achei o Edgar um pouco egoísta, só que sem ser de maneira intencional. Mas é porque tem vezes que você tá na merda e a pessoa simplesmente não sabe lidar com você, sabe? Ela quer entender, ela quer ajudar, mas ela não sabe como. E isso realmente vai desgastando e machucando ambos os lados. Então, na hora que ele finalmente explodiu e falou pra ela como ele se sentia, cara, foi uma coisa muito forte, sabe? Porque assim como eu já me senti igual a Nancy, eu, enfim, não tenho filhos, né? Nunca perdi nenhum, mas já me senti desconectada de tudo, de todo mundo ao meu redor por causa de dor emocional. E eu também já me senti igual ao Edgar, na hora que ele fala: Ah, por que que você tá tão interessada na vida dessa mulher da casa, fica chorando por causa dela, fica com pena dela? Por que que você quer tanto mexer numa história que não tem nada a ver com a gente? Sendo que quando a nossa filha morreu você nem chorou, não chorou até hoje. Eu fiquei, caraca, mano. Então, assim, quando você já se sentiu das duas formas, a história conversa muito com você. Ai, minha gata quer entrar no quarto. Pode entrar, majestade. Pois é, continuando. E felizmente a história deles acabou com a Nancy finalmente querendo falar sobre a filha, tentando deixar pra trás um fardo muito doloroso. E nem toda relação sobrevive a isso tudo, entendeu? Eu achei de uma sensibilidade muito grande. Eu assisti com zero expectativa e eu terminei desidratada, sabe? A cena dos pássaros voando em volta dela no final, e ela claramente se sentindo livre, como ela falou de liberdade em vários pontos da história. Cara, é uma coisa tão bonita, sabe? Eu adorei de verdade. Em segundo lugar, lote 36. Sinopse. Um homem endividado mantém um depósito cheio de mistérios para vender, mas acaba se metendo em uma situação desesperadora. Esse é o primeiro episódio da antologia e eu achei genial ele ser o primeiro, porque é um dos melhores episódios. Faz você se conectar com a série imediatamente e querer ver o que vem por aí. E eu achei bafo todo aquele suspense do início, tem uma construção bacana de todas as coisas que vão acontecendo, você vê desde o começo que o protagonista é uma pessoa que flerta escancaradamente com ideias preconceituosas e xenofóbicas, e conscientemente ele compra um lote de uma pessoa muito escrota também, só que em outro patamar, né? Porque é como se estivesse tudo de um jeito bem paralelo e relacionado, sabe? Essa história do presente e do passado. Não sei. Na minha cabeça foi isso. E eu não sabia muito bem o que esperar. Um monstro escondido ali, talvez, mas eu não imaginei uma passagem secreta, sabe? Velho, e é bizarro que a ganância do cara foi tanta que ele ignorou totalmente a gravidade do que ele estava vendo ali. E eu sei que as motivações eram muitas para pegar logo o livro e quitar a dívida, mas quem em sã consciência vê um corpo dentro de um círculo, com alguma parada bizarra rolando ali, e passa ali como se aquilo não fosse nada, sabe? Mano, ia me dar uma coisa ruim só de ver aquilo. No mínimo eu ia passar pelo cantinho da parede, sabe? E aí se eu chegasse na frente do livro eu ainda ia pensar, cara, será que se eu tirar o livro daqui vai dar alguma merda? Será que alguma coisa vai me pegar? Mas, né, enfim, achei tudo. O desfecho, o demônio com tentáculo, a senhorinha lá que foi humilhada por ele, deixando ele lá trancado, Kinga, sabe? Tudo de bom mesmo. Em primeiríssimo lugar, a melhor história de todas, disparada, A Autópsia. Sinopse. Para desvendar o mistério de um cadáver encontrado na floresta, um xerife experiente pede ajuda a um velho amigo, um médico legista. História de Alien sempre pisando na porra toda. Cara, maravilhoso demais. É um mistério policial que vai deixando você cada vez mais envolvido, até chegar na parte icônica da autópsia, que dá o título.
E o pobre do Alien se achando a mais, né? A bucetuda da evolução, sabe? Não tem nem os próprios sentidos e acabou sendo sacaneado pela arrogância, né? Porque ele deixou o legista com a faca e o queijo na mão. Não, aliás, quem deixou o legista com a faca e o queijo na mão foi o rapaz que estava parasitado, coitado, né? Que em todo momento ele estava consciente das coisas que estavam acontecendo, que o alien estava fazendo, usando o corpo dele. E no último reflexo, quando o alien deixou o corpo dele, ele bateu no bisturi para deixar mais perto do legista lá. Inclusive, tem outra parte bem curiosa, que é quando o legista escuta no meio do expediente dele uma voz do nada falando: foge. Eu não sei se eu entendi essa parte muito bem, mas tinha a ver com a comunicação do córtex, sei lá o quê, que tinha uns negócios de telecinese, pelo que o Alien falou. Ou seja, eu não entendi nada, né? Mas eu acho que é por aí. Então, quem mandou o doutor correr, fugir, foi o cara parasitado que ia ser aberto em breve, né? Mano, esse lance de ser legista é foda, né? Porque são pessoas que têm muito sangue frio pra lidar com certas coisas. Eu não tô falando só de examinar as vísceras, não, mas, cara, é você sozinho, numa sala fria, com o cadáver aberto na sua frente. Então, o que vier depois disso pra você é fichinha. Ah, eu escutei uma voz do nada me mandando fugir. Cara, se sou eu, Sui, eu posso estar em qualquer lugar, num ambiente com várias pessoas, iluminado, num shopping, num parque. Se eu escutar do nada, foge, eu fujo mesmo. Ainda falo assim: opa, obrigada, anjo da guarda. Agora o legista, imagina o tanto de coisa que essa gente não escuta, sabe? Aí, foge. Mano, o cara reagiu de maneira completamente previsível, realmente. Ele não fugiu e ainda perguntou pro ar: fugir do quê? Gente, enfim, a história é muito boa. O Alien é arrogante pra caralho, tipo, se fode muito, é muito satisfatório. A história policial, sério, eu recomendo demais. Esse eu assistiria de novo, porque deve ter uma coisinha ou outra na cena da autópsia que você percebe melhor ao reassistir também. E esse foi o meu ranking, essas foram as minhas impressões. Eu espero muito que tenha uma segunda temporada de repente, que tenha histórias ainda melhores. Mas e você? Você já assistiu? Você pretende assistir? Mesmo com todos os spoilers que eu soltei? Me diz o que você achou, interage aí de alguma forma, eu vou ficar muito feliz. Um beijo e até o próximo episódio.